Boa noite, meu povo. Como eu sempre falei que de alguma forma também eu ia mostrar como eu passava a maioria do meu tempo e sempre ia falar alguma coisa de Deus. E tá aqui um exemplo que me fortalece muito. Não sei se muitos conhecem a história de Jó. No relato da Bíblia começa dizendo assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, bem muitíssimo os servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. E um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus o baldeaste? Porventura tu não o cercaste de saber, e ele e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra da sua mão o abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra? Primeira coisa, tem hora assim, não tem, que a gente tá com tanta correria, não tem tempo para Deus. Tá. Esse episódio aqui eu acredito que aconteceu porque eu sei que a palavra de Deus não mente, ela é verdadeira. Deus não é filho do homem para que minta e nem tampouco é homem para que se arrependa. Então, assim, tem gente que chora quando me vê assim, às vezes eu dando minhas crises, às vezes eu tentando me alimentar e a alimentação não quer ficar no meu estômago, eu sofro porque as forças que eu faço para fazer o vômito dói, me deixa bem abatida. Mas tem um salmo que fala assim: levanto meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Eu sei que meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, assim, tem hora que a gente tem que passar por alguma coisa para que a gente possa se chegar a Deus, para que a gente possa se lembrar dele. Não que Deus faça com que isso aconteça como se fosse assim uma ameaça. Ou você me serve, ou vai te acontecer coisas terríveis. Porque não é bem desse jeito. Porque tem traficantes, estrupadores, ladrões que estão bem sucedidos. Falar em ladrão, em Brasília está cheio. Se hoje eu não tenho condições de fazer um tratamento, é porque a verba que vem para a saúde é desviada. Quantas vezes a gente já vê postado aí no Facebook malas e malas, caixas e caixas de dinheiros escondido que as pessoas que eram para estar nos ajudando acabam roubando, deixando a cobiça, o dinheiro falar mais alto. Então, assim, se muitas vezes assim eu estou muito desesperada, eu sei que meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, assim, tem hora que eu tô brincando, que eu tô meio assim, que passando a mente assim, não tem. Que quantas vezes assim eu tomo remédio que eu tô boazinha assim, as pessoas que me conheceram bem antes de eu ter essa recaída novamente, sabia como que eu era. Não tinha um canto que eu chegasse que as pessoas falavam assim: nossa, você é engraçada demais. Menina, onde você tá, não tem tristeza. Então, assim, e hoje eu vejo assim, a maioria das pessoas quando se aproxima de mim chora porque vê eu sofrendo e não tem como fazer nada. E as pessoas que podem fazer estão nem aí, né? Tanto faz. O importante é a pessoa comer, dormir, ter dinheiro para sair, para passear. O amor ao próximo, isso é mais só um ato.
Porque dificilmente, no meio de tantos amigos que eu achava que eu tinha, até hoje nunca vieram ninguém aqui me visitar. Se veio foi pouquíssimo, 2 ou 3 no máximo. Mas quando via como eu tava, saía. E às vezes eu nem sabia que tinha vindo aqui. Então, assim, nem tudo é flores, né? Nem tudo é assim, aquela maravilha, aquelas brincadeiras que eu tento fazer para passar o tempo, para ocupar a minha mente. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Eu sei que Jó sofreu muito e depois Deus retribuiu ele o dobro, tudo o que ele tinha. E nesse momento a oração que eu faço a Deus não é para ele reconstituir tudo que eu tinha em dobro. É porque eu com minhas pernas funcionando, eu com a minha saúde, eu trabalhava antes. Eu sustentava a minha casa, cuidava dos meus filhos. Então assim, é tão bom quando ele chega, que eles vêm, que eles estão aqui. Mas quando é hora deles ir, dá aquele aperto, aquela dor no coração, sabe? Porque é uma coisa assim que eu não estava acostumada. Eu sabia que eu sou a mãe deles, que eu sim tinha a obrigação de cuidar, de proteger, de orientar. E eu fiz isso muito tempo na minha vida, fazendo isso com os meus filhos. Então, assim, enquanto eu saber que Deus está no céu, que Ele existe, que Ele está por mim, eu sei que eu posso passar pelo vale da sombra da morte. Mas se não for a hora ainda de eu ir, independente que talvez alguém pense que eu estou tentando me dramatizar, que quem me conhece sabe que eu não estou nem aí, eu gostava mesmo de sair mesmo, eu ia pra gandaia mesmo, amanhecia dia em rua, não estava nem aí. Aí as pessoas só me acusavam, ah, você bebe demais, ah, você sai demais, ah, você faz isso demais. Mas com minha responsabilidade como mãe, eu nunca deixei de comparecer, principalmente no meu trabalho. Eu nunca deixei de comparecer no meu trabalho. Então, assim, hoje eu tô bem baqueada, né? Que a gente tem que falar que tá bem, que as palavras têm poder. Quanto mais eu falar que eu não tô bem, que acontece assim, que acaba piorando. Mas eu agradeço a Deus porque Ele existe. E eu sei que Ele me entende, que Ele me compreende. Às vezes me dá aquele desespero, aquele pânico, tentando, como se eu fosse conseguisse correr na rua e pedir ajuda a alguém para tentar tirar aquele sofrimento de dentro de mim, aquele desespero que aparentemente é sem causa. Mas fazer o quê? Eu não pedi para ter essa doença. Além disso, eu não reclamo nem tanto das minhas pernas, mas mais da minha mente. Não tem, que foi muito afetada psicologicamente pelo estado que eu tô, porque eu era independente, eu sobrevivia sozinha assim com a ajuda de Deus, trabalhando. Saía mesmo às vezes para beber, que eu não vou mentir dizer que eu não fazia isso, sim, saía sim, muito, mas como minhas obrigações eu não deixava de cumprir. Eu fazia tudo. Então, quando às vezes assim eu tô vendo que o barco tá assim, sabe? Quando eu não tô suportando mais, eu lembro que Jó sofreu pior e depois Deus retribuiu. E a oração que eu faço para Deus, eu não quero ganhar nada muito assim, sabe? É um meio desesperado assim para eu conseguir pelo menos fazer o meu exame, para o médico diagnosticar onde é que tem que ser operado. E tem pessoas que metem medo, fala que talvez se mexer vai ficar pior, vai ficar tetraplégico, que aí não vai mexer braço, não vai mexer perna, não vai mexer mais nada. Mas eu confio, eu acredito que tem um Deus lá em cima. E assim, como Jó, era uma conversa entre Deus e Satanás, como Jó não sabia do que estava acontecendo, mas em nenhum momento Jó amaldiçoou a Deus. Então, assim, o que a gente planta, a gente colhe, né? Eu era extravagante, saía, perdia noite de sono, nunca fui de me alimentar direito. Então, assim, os remédios que eu tomo é fortíssimo. E cada dia que passa, você sabe que a tendência é aumentar mais a dosagem. E engraçado que eu tomei bem mais cedo do que eu costumo. E sono, até agora, nem um pingo de sono, nem tampouco vontade de nada. Então, assim, tô tranquila. E assim, quando eu olho para isso aqui, quando eu penso assim na história de Jó, me dá assim aquele escape. Quando eu lembro assim que nos hospitais do câncer tem gente lá em situação piores, termináveis. E eu, graças a Deus,
Às vezes eu chego até a pensar, que não tem motivo para eu estar viva, porque pelo que eu sinto, pelo que acontece comigo, sabe? Não é dramatizando, que eu detesto isso, odeio esse negócio quando a pessoa começa a contar uma coisa pra mim que eu vejo que ela tá, ai meu Deus, fazendo aquilo, um coisão. Mas só quem tá perto de mim sabe as lágrimas que derrama por ver eu sofrendo e não poder fazer nada. Tem pessoas que nem conseguem ficar perto porque tá vendo que eu tô ali sofrendo, não tem como fazer nada. Ah, vai no hospital. Várias vezes. A maioria do tempo eu vou. A única coisa que faz é me dar uma injeção ou algum tranquilizante, pronto. Manda ir para casa. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que se eu tô passando por isso, tem algum propósito. Tem que ter. Nada é por acaso. Mas assim, se aliviasse as dores e assim o desespero na cabeça, assim, sabe? Essas fobias, assim, esses medos. Às vezes eu tô assim, sendo empurrada assim por alguém assim para sair de dentro de casa um pouco, eu tô aquela sensação de que eu vou receber uma pedrada, de que alguém vai vir por trás e me dar uma facada, sendo que eu nunca fiz nada de ruim para ninguém, sendo que eu não tenho motivo para isso. Mas vai explicar. A gente vai com quem entende, conversa com o psiquiatra, com os médicos, especialista nisso lá no CAPS e fala que isso é assim mesmo, que dessa forma, que tem que tomar medicamento para essas coisas ir diminuindo. Mas até quando, hein? Até quando seria tão mais fácil se assim, se a pessoa se importasse mesmo, procurasse meu prontuário e desse um jeito assim, se algum hospital que tem alguma vaga assim, sabe? Se alguém conhece algum hospital assim que tem alguma vaga, pudesse dar uma ajuda para mim, nossa, eu não sabia como agradecer.